Bora, é a terceira vez que eu gravo esse vídeo e agora vai. E eu vim falar que eu estou muito feliz e agradecida porque eu usei uma técnica para poder me ajudar a resolver uma questão e foi certeira, assim, sabe? Deu exatamente. Aliás, deu além do que eu imaginava que daria. Eu usei a técnica do copo d'água para poder resolver uma questão que eu tinha com um órgão do governo aqui. E vem comigo que eu vou contar como é que foi que eu fiz. Aqui na casa da minha mãe, quer dizer, que agora é minha, né? Mas aqui na casa, tava tudo no nome dela, né? As contas de água, luz, tudo. A casa ainda tá no nome da minha mãe e tal. Então tem questões que às vezes a gente vai tentar resolver e não consegue por conta disso. Como ela já faleceu, fica complicado resolver. E aí eu tava com uma questão dessa pra resolver, num órgão desse daí. E eu já tinha tentado num outro órgão e eles falaram que... Ah, eles encrencaram lá, enfim, deram a desculpa lá. E eu acabei tendo que entrar na justiça por conta disso. E eu não queria fazer isso com essa outra empresa. Que tem 2 anos que eu botei na justiça, até hoje não resolveu ainda, sabe? Enfim, é ruim. E aí com essa outra empresa, aconteceu uma questão, eu sabia que ia conseguir resolver, né, e tal. E aí eu fui lá, conversei e tal, pra tentar resolver. Demora, porque o agendamento daqui, eles não atendem de você ir lá pegar a senha, né? Você tem que agendar. E leva em torno de 15 dias que eu consegui, pra conseguir, né, uma data pra ir lá resolver. Cheguei lá na hora, que em São Paulo é poupa tempo, acho que é isso. Eles falaram que não ia conseguir resolver lá justamente por não estar o nome da minha mãe. Eu teria que ir no escritório deles lá. Lá vai mais 15 dias, né? Porque aí no dia seguinte, cedinho, tem que acordar antes das 6 da manhã pra poder conseguir agendar. Aí consegui pra mais 15 dias. E aí eu faço sempre isso, né? Eu não consigo resolver na hora, eu não vou gastar minha energia com isso. E quando foi chegando próximo da data, que foi hoje, eu falei, eu vou, né, eu tava com 2 questões pra resolver. Falei, eu vou ver, né, se eu consigo resolver essa outra questão aqui. Já tinham me falado que eu não ia conseguir, só ia conseguir mediante o inventário. Falei, ah, vamos ver se eu não vou conseguir mesmo, porque eu sou dessas. E aí eu fiz a técnica do copo d'água por 3 noites. É simples, você vai pegar um copo com água, um copo de vidro, um copo bonitinho, que não seja copo de requeijão. E você vai, antes de dormir, se preparar pra dormir, deixa o celular longe e tal. E aí antes de você, quando você já estiver com sono mesmo, você pega o copo e fala dentro do copo. O que eu fiz, né? Como é que foi que eu falei? Como que eu vou... que eu preciso fazer pra resolver essa questão. E aí eu dou um golinho, e aí repito de novo, o que eu preciso fazer pra resolver isso. Dou mais um golinho, respira, né? Tem que estar bem com a mente bem leve, bem tranquilo. Por 3 vezes. Na terceira vez você deixa o copo do lado da cama ou no chão, mas deixa tampadinho, né? Por conta de inseto, poeira e tal. E vai dormir. Deixa sempre um papel, uma caneta do lado pra você anotar, né? Se você já fiz isso com números de loteria também, sonhei com os números. Então deixa sempre um papel, alguma coisa ali, caso precise, né? De anotar. E aí eu dormi, fiz isso. Aí quando você acorda, é por isso que eu estou gravando de novo, porque eu esqueci de falar essa parte. Quando você acorda, você bebe o resto de água que ficou dentro do copo. Por isso que é importante você dar goles pequenos e deixar uma quantidade de água lá para no dia seguinte você beber o resto da água. E aí eu fiz isso por 3 noites, porque na terceira noite, foi semana passada isso, na terceira noite eu tive uma projeção astral e eu tenho o costume de ter, e eu não sou igual o Saulo Caldeirão ou o Wagner Borges, que né, eles fazem isso bem conscientemente. Eu não é assim. Eu durmo e aí quando eu acordo em sonho, eu sei que eu estou em projeção astral. Pra mim funciona assim.
Eu não consigo fazer as técnicas, né, ainda, né, de dormir, enfim. Ainda não... Tentei uma vez só, pra ser sincera. Mas eu sei que eu tenho projeção astral porque já isso é bem consciente, sabe? Bem... E aí eu tive uma projeção astral e eu tenho um mentor, né? Eu tenho uns 2 mentores, mais ou menos, que eu sempre encontro com essas pessoas lá, que eu acredito que são os meus mentores, que estão sempre me ajudando, né? Nos sonhos. E aí esse, que eu não consigo ver o rosto dele, que eu sempre quis ver o rosto dele, mas eu não consigo, ele falou pra mim assim, olha, quando você for lá no lugar, você vai levar 3 documentos. E me falou os 3 documentos que eu teria que levar. Aí eu falei, mas eles não pediram. Ele, você vai levar os 3 documentos que eu tô te falando aqui. Aí eu, tá, pra quê? Aí ele, você vai levar os 3 documentos que eu estou te falando aqui. Repetiu, né? 3 vezes quais eram os documentos que eu ia levar. Eu acordei, já fui, peguei os documentos, já separei, procurei e tal. E aí já separei, deixei na pastinha, tudo arrumadinho. E aí chegou o dia, né? Isso foi mais ou menos uma semana atrás. E aí chegou o dia de eu ir lá. E aí quando eu cheguei, o rapaz se perguntou, né? Você veio fazer o quê? Eu falei, eu vim fazer isso aqui. Né? Que já tem no agendamento lá, já deve estar escrito. Ele, tá. Aí eu falei, pois então, moço, mas eu trouxe isso, isso e isso. Aí ele olhou. Sua mãe faleceu, então? Que tinha, né, dentro dos documentos tinha a certidão de óbito dela, né? Aí eu, sim. Ele, tá. Então, mas você veio aqui pra... Eu falei, pra isso aqui. Ele, não, tá, tudo bem, peraí. Ficou uns 5 minutos digitando lá e tal. E aí daqui a pouco ele pegou os documentos, levou. E aí tirou cópia. Incrível. E aí ele voltou e aí veio com os papéis, né, com os negocinhos lá e tal. Ele, você assina aqui, esse aqui é do primeiro problema que você veio resolver. E esse aqui é porque a gente tá conseguindo transferir pro teu nome. Eu falei, como? Aí ele, tá aqui, ó, é simples. Eu falei, uai, mas porque da outra vez o rapaz falou que eu ia ter feito o inventário e tal. Ele, não, tá aqui, você trouxe os documentos, tá tudo aqui bonitinho. Eu falei, gente... Eu quase falei na frente do moço, ai, gratidão, universo, mas aí eu me segurei e falei, caramba, que legal, né? Que bom, né? Que facilidade. E aí eu não podia, né, não passar esse dia e não trazer isso pra vocês, que... Eu sei, eu entendo que a técnica foi só um meio, né? Que na verdade, se a gente já tivesse essa consciência, né, não precisaria nem disso. Mas que sim, funciona, sabe? São coisas simples, um copo com água, né, que conseguiu em projeção trazer o meu mentor, que, enfim, ele falou os documentos que eu teria que levar. E eu levei exatamente os documentos que ele pediu. Porque até então eu sempre levava somente a identidade da minha mãe, né? A minha identidade, a identidade da minha mãe, e aí a conta ou alguma coisa assim, enfim, né? Pra provar que que eu moro nesse lugar, né? Nada além disso. E ele foi certeiro. Sabe, foi certeiro. Eu acho incrível, gente, eu amo essas coisas. E aí eu que vim deixar pra vocês, é tanto que eu nem cheguei da rua agora, meu olho chega a estar vermelho porque eu tive uma crise de rinite agora há pouco ali, espirrei até. Aí eu falei, não tem como passar o dia e não falar sobre isso, sabe? Não mostrar pra vocês que a gente consegue usar coisas técnicas simples, né? No dia a dia pra resolver questões que até então, pra mim, eu nem tava esperando resolver isso, porque já tinham me falado lá nesse lugar que eu não ia conseguir sem o inventário. Ou teria que levar minhas irmãs no cartório, elas iam passar, enfim, é uma confusão. Que a gente até falou, não, deixa. Não tá atrapalhando muito mesmo, né? Mas é porque às vezes tem algumas questõezinhas que a gente poderia resolver facilmente por telefone ou pessoalmente lá, né? Tanto que eu tive que ir nesse escritório lá. Que se tivesse, né, no meu nome, no nome da minha irmã, seria mais fácil, né? Mas enfim, eu consegui, graças a Deus eu consegui. E eu tô muito feliz mesmo, realmente agradecida, porque foi muito fácil, sabe? Olhando assim, foi fácil. E é esse recado que eu vim deixar pra vocês, né? Essa mensagem que eu vim trazer pra vocês, que quando a gente acredita, quando a gente tem fé nas coisas, as coisas vêm com tanta facilidade, sabe? Parece que
o universo vai falando sim, sim, vai abrindo os caminhos, né? Sim, toma aqui, sim. E foi uma técnica bem simples que se vocês já ouviram falar, então vocês já sabem o que eu tô falando. Se não, deixa aqui no comentário e pede, né? Traz a técnica inteira, ensina o passo a passo direitinho. Que eu trago pra vocês, eu mostro, né? Eu trago o copo, tá bem certinho, mostrando mesmo o passo a passo pra vocês. Que inclusive tem duas maneiras de fazer essa técnica. Eu que dei uma resumida, porque vocês já viram que eu sou meia, né? Tem que ser rápido pra mim. Negócio que fica com muita enrolação, já pulo, não dá. E quando eu aprendi ela diferente, né? E hoje eu faço assim, rápido e funciona pra tudo. Então se vocês quiserem, escreve aqui, né? Ah, eu quero, me ensina. Que aí eu venho no próximo vídeo, eu trago o passo a passo certinho pra vocês. Então é isso. Eu esqueço de dar um like. Muito obrigada pra quem tá fazendo isso, deixando like e comentando e se inscrevendo. Eu sou muito agradecida pela vida de vocês e realmente eu mando muitas bênçãos quando eu vejo comentário, quando eu vejo curtida. Eu fico muito feliz mesmo, muito agradecida. E até o próximo vídeo.